voltamos com o Jornal da Amazônia. Parentes dos 56 presos mortos na guerra entre facções no último domingo no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, poderão receber indenizações. Em março de 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o poder público tem o dever de indenizar a família de detento que morrer dentro do presídio, mesmo sendo um caso de suicídio. Para falar mais sobre este assunto, a gente entender um pouquinho como é que funciona o sistema penitenciário como um todo no Brasil, vamos conversar com o nosso articulista de hoje, Alberto da Almeida. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Nádia. E é verdade que você falou, né? O Estado, o STF, não só o STF decidiu, mas a própria legislação, quando se fala em detento, né? A legislação ele perde apenas o direito de ir e vir. Mas a responsabilidade passa a ser do Estado. Ou seja, você tem que ficar recluso aqui, mas tudo que acontecer contigo, eu, Estado, sou responsável. Então isso quer dizer saúde, que essas famílias... Sim, tanto, olha só, saúde, educação, precisa de um dentista. No presídio tem que ter dentista. Se não tiver, ele precisa ser conduzido do presídio. Essa condução não é dizer, levar você, não. É coloca uma viatura, leva até um dentista. Após ser atendido, volta para o sistema prisional. Isso foi bem discutido agora no Mensalão, há poucos anos na política, né, que um parlamentar que foi preso, né, e aí teve a prisão preventiva decretada, quando chegou no presídio, já estou com um problema cardíaco. Olha só, aí é que se pensou, poxa, se você está com problema cardíaco, ele não pode ficar recluso, porque pode piorar, ele pode virar óbito, porque o coração dele não está bem. Quantas pessoas naquele presídio também estavam com problema cardíaco? Então, o que aconteceu? Com ele, como tem condições financeiras, e esse debate ele é muito financeiro, sim, o debate do sistema prisional, ele é muito vinculado ao dinheiro. Porque quantas pessoas com poder aquisitivo hoje estão reclusas, não só no Amazonas, mas no Brasil? Então, nesse momento, está recluso, a responsabilidade passa a ser do Estado, sim. Então, se ele morreu porque não teve o amparo lá dentro, olha, foi uma rebelião. Essa rebelião do Amazonas foi uma rebelião atípica. Normalmente as rebeliões que se vê no Brasil são rebeliões por quê? Ah, falta colchão, a comida não está boa, ah, não tem lugar para deitar. Olha só, se o Estado é responsável, ele perdeu apenas o direito de ir e vir, e qual a integridade? Quem consegue dormir em pé? Há em vários países do Brasil horário para dormir, isso uma negociação entre os detentos, porque cela que comporta no máximo 10 detentos tem 30. Ou seja, enquanto uns dormem, outros estão em pé. E eles ficam revezando para conseguir dormir. Qual é o tratamento, qual é a ressocialização, e às vezes até socialização, porque nunca foi sequer socializado, né? Basta você perceber, até o vocabulário de um dos detentos que fugiu, que estava foragido, eles estavam apostando no Face, quer dizer, fuga com ele, né? Então, assim, até o vocabulário, então você percebe que falta educação, sim. Isso é realidade. Falta poder aquisitivo? Sim. São pessoas que dependem da defensoria. Ah, mas a defensoria não consegue, ela não consegue, não, porque não sabe. Defensoria, o defensor público é um advogado pago pelo Estado. Ele está preparado? Sim, claro que está. Mas a quantidade de defensores que nós temos para atender essa demanda ela é pequena. Então, quantas horas o defensor público tem para acompanhar aquele caso? Mas esse não foi o caso da rebelião que aconteceu aqui em Manaus. Sim, e aí foi o quê? Foi um fracasso, sim, do presídio, do sistema prisional. Se há uma briga por facções, e essa briga não começou hoje, olha só, dado, há 3 anos, no presídio de Pedrinhas, lá no Maranhão, aconteceu similar, 60 detentos, parece até cabalístico, por isso que eu até desconfio desse número que está sendo divulgado, e tenho ouvido muitos áudios no WhatsApp, que hoje a mídia, quando eu falo mídia, não só mais televisão, mas hoje a internet tem ajudado também o trabalho de vocês, mídia, então é interessante que 60 detentos foram lá. E o que aconteceu? 24 horas depois, a época, o ministro da Justiça também esteve na cidade, falou, disse que ia liberar recursos, ou seja, o que aconteceu lá, aconteceu aqui. Há uma semana a Globo News se noticiava que possivelmente aconteceria no Rio, entre Comando Vermelho e PCC. Não gosto de citar nome, mas precisamos nesse momento para que nós visualizemos que não é só no Amazonas. Então é um fenômeno que tem acontecido, né? Nós estamos deixando o crime se organizar, enquanto nós estamos mostrando uma desorganização nossa enquanto Estado. Quanto hoje um detento custa para o Estado? Esse dado, a controvérsia quando nós pesquisamos, mas hoje está custando em torno de R$12.000, é quanto custa um detento, isso nós estamos falando mensal. Então, se eu multiplico por 12 parcelas, os R$2.000, nós temos aí R$24.000, é quanto em média custa um detento por ano para o Estado amazonense. E aí você vê, vale a pena gastar isso? Olha só, ele é um dinheiro necessário.
E por isso se fala nas PPPs, parcerias público-privado, nessa privatização que ela é discutida. Ora, o custo em um presidiário, em uma instituição privada, num cárcere privado, é o mesmo do público. Qual é a diferença? É que no privado há um controle. Olha, essa cela comporta 5 pessoas, só vão entrar 5. A 6ª pessoa não vai entrar. Mas por que não entra? É porque ele não quer? Não. Se entrar mais um, o custo com dentista, o custo com médico, o custo com alimentação, o custo com necessidade de mais agente carcerário. Então vai onerar muito a empresa. Então a empresa, olha, só comportamos 1.000, só entram 1.000. Ah, mas nós temos aqui 3.000 para entrar. Não, esses 4.000 entrariam quando, se fosse do Estado, que comporta 1.000. Ah, mas tem mais 3.000, então vem mais 3.000 para cá. Com 4.000 detentos, como eu vou ter um controle da alimentação, da segurança, da saúde? Não há esse controle. Ó, a maior população carcerária do Brasil está concentrada em São Paulo. Quantas rebeliões estão acontecendo em São Paulo agora? É por quê? Qual é o investimento que São Paulo está fazendo no sistema carcerário? Então, essa é a pergunta. Então, não é olhar só para um presídio de Manaus e dar a resposta. Não, tem que parar para estudar. É entender como funciona a mecânica do sistema prisional. Ela precisa ser associada também ao estudo da criminalidade que vem acontecendo. É um fenômeno que está mudando. O crime na minha infância, quando eu via no jornal, era um. O crime de hoje não é mais o mesmo. Antes era o cidadão com um canivete no centro da cidade furtando uma bolsa ou roubando uma bolsa. Hoje, uma quadrilha parou um carro em frente a um banco, invadiram um banco, explodiram um caixa eletrônico. Então, se o crime está se organizando, está se modernizando, em contrapartida, o Estado tem feito o que para se modernizar? O presídio continua do mesmo jeito? Como é que estão as câmeras de segurança? Quer dizer, o cidadão foi lá, se diz que ele conseguiu entrar na área onde estava o armamento. Até chegar lá, quantas câmeras tem? Quantos portões tem? Como conseguiu passar por tantos portões? Ah, mas cerrou? Quanto tempo gasta para cerrar aquela... Eu já entrei algumas vezes. Então posso dizer, não é fácil. Passei por revista, não é tão fácil. Mesmo como advogado, você passa. Há um detetor de metais. Então, essa organização, esse controle, está sendo feito da maneira correta? Comunicação, né? São perguntas que vão ser respondidas aí ao longo desta edição. Muito obrigada pela sua participação, Alberto. Volte sempre, a gente se encontra na semana que vem. Eu que agradeço. Olha, peço à população que tome bastante cuidado também, porque nós estamos num momento delicado, né? Início de ano, e nós, já foi noticiado agora há pouco, né? Você mesmo falou, com a quantidade de detentos que ainda estão pelas ruas de Manaus. Então, muito cuidado, que Deus abençoe todos nós e até terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, boa noite. E veja, a seguir nós vamos continuar acompanhando a movimentação nos presídios aqui da capital, inclusive mais informações sobre esse maior massacre do sistema penitenciário aqui do estado. Não saia daí, nós voltamos em instantes.